Olá, em 11 de março de 2020, o Brasil declara estado de pandemia de Covid-19. Muitas pessoas foram chantageadas por diversos governos para que fossem tomar as vacinas. Pessoas foram ameaçadas nos seus empregos, ameaçadas nos seus salários, para que tomassem as tais vacinas. Não obstante os avisos do presidente Bolsonaro de que essa vacina, do jeito que ela foi lançada, ela era perigosa, muita gente fez ouvidos de mercadores. Você pode não gostar de Bolsonaro, mas ele foi claro, ele avisou quanto aos perigos dessa vacina. E por que eu estou falando isso? Porque a minha esposa, devido à natureza do trabalho dela em lidar com pessoas idosas, foi obrigada a tomar as tais vacinas anti-Covid-19. Tão logo ela tomou a segunda dose dessa chantagem toda, que foi essa vacina, pois, inclusive, na Bahia, se você não tomasse a vacina, você não entrava nos postos do saque, por exemplo, você não podia tirar uma carteira de habilitação, você não podia tirar um documento, foi pura chantagem. E a minha esposa, quando tomou a segunda dose da vacina, 3 dias depois, ela se sentiu mal. Eu a levei em um hospital de renome. Fizeram a ressonância e descobriram vários nódulos na região do abdômen. Inclusive, um nódulo bem grande em cima do baço, com 14 centímetros de diâmetro. E o médico foi claro que eu procurasse imediatamente ajuda médica, pois ali estava com cara de câncer. E não deu outra, foi verdade. A minha esposa, a partir de 2020, viveu um verdadeiro calvário, pois ela estava com câncer. Ela não era do grupo de risco, ela era atleta, saúde perfeita, sem vícios, lógico. E tão logo tomou essa segunda dose, ela se encheu de nódulos nos seios, nas axilas, no abdômen. Então, eu procurei levá-la no hospital de referência e foi constatado câncer, linfoma tipo B, células difusas. E logo ela iniciou o tratamento. Logo de cara, ela passou 2 meses internada, certo? Fez todos os procedimentos, tudo. Disso eu não posso reclamar, pois o meu plano deu apoio à minha esposa. Ela não padeceu por falta de ajuda e de socorro médico, não. Então, 2020, levou-se mais de 5 anos de luta, gastos financeiros altíssimos. Ela começou a fazer, ainda internada em 2020, as quimioterapias. Fez as quimioterapias e a doença não regrediu. A médica, os médicos, a equipe médica, dobrou a dosagem, sendo que dessa vez ela teria que tomar os remédios internada. Aí quando ela tomava o remédio, as plaquetas caíam e ela passava ali 2 meses internada até essas plaquetas levantarem para ser liberada para vir para casa e depois voltar novamente para o hospital 1 mês depois para tomar mais nova carga de quimioterapia. Então foi 2 anos assim, mais internada do que em casa. Sofrimento absurdo. Pessoas da família se revezando com ela
para que nada lhe acontecesse. Inclusive, quando ela foi internada, em pleno período da Covid, os hospitais não podiam ter visita. Era muito solitário para os pacientes, pois ela ficava sozinha em um quarto. Não podia ter aglomeração. E de 2020 até essa data, foi só sofrimento puro. A doença não regrediu depois da quimioterapia mais forte ainda. Então, os médicos recomendaram transplante de medula. Com muito sacrifício, foi feito o transplante de medula. Inclusive, eu fiquei com ela 51 dias dentro de um apartamento na ala do transplante de medula óssea, lá do Hospital Santa Isabel. A medula pegou no 16º dia, mas tão logo ela foi liberada, novamente a doença ressurge. Não teve nem tempo de respirar. E eles diziam para nós que aquele transplante de medula seria a salvação. E eu, durante esse período de sofrimento, eu cheguei à conclusão de que não existe doença pior do que o câncer, não existe cura para câncer, isso é tudo mentira. Eles vendem uma falsa ilusão, motivados pela ganância, pelo dinheiro. Eles querem manter você ali internado para encher os bolsos dos hospitais. Todo o tratamento que foi proposto não deu certo com a minha esposa. Então, fracassou o transplante de medula. Aí ela novamente entra em outro tratamento, dessa vez radioterapia. Mais quase 2 anos de radioterapia. Sessões dolorosas, penosas. Cada vez mais as cargas de rádio eram aumentadas porque a doença reagia de forma agressiva. E tudo que foi feito desde o início, radioterapia, transplante de medula, quimioterapia, parece que a doença só piorava. Aí o médico perguntou assim para mim, qual foi o evento grave que minha mulher tinha vivido para que ela tivesse aquela doença naquele estágio. Eu falei, doutor, ela não teve evento nenhum, exceto que ela tomou a 2ª dose da Covid. E daí uma pessoa saudável ficou aí como o senhor está vendo. Ele falou para mim assim, porque eles são boca dura, né? Ah, o senhor não pode falar que foi por causa da vacina. Eu falei para ele, então nós estamos empatados. Se eu não posso falar que foi por causa da vacina, o senhor também não tem base, o senhor não tem estudos científicos para dizer também que não foi. Aí ele não gostou, se picou. Então, de 2020 até agora, 2025, a minha esposa só se debilitando. Nenhum tratamento deu certo. Quando foi agora no dia 29 de dezembro, de madrugada, a minha esposa, veio a óbito. O que eu vi com relação ao câncer, só mentira. Primeiro, não existe remédio para matar o câncer. Pois se existisse, os milionários não morriam de câncer. Aí uma médica falou para mim assim, ah, mas tem cura sim. Eu digo, não tem não, doutora. Sabe por quê? A pessoa fica ali em remissão durante pouco tempo, mas depois volta tudo de novo. Aí se tem o caso para ela, da cantora Olivia Newton-John, que também teve linfoma, e 30 anos depois essa doença volta
e acaba matando a mesma. Se tivesse cura, o dinheiro comprava a cura. A cantora Preta Gil teria sido curada. Então aí já está mentira aí. Não tem cura. Isso é mentira. E se tiver a cura e as pessoas estão morrendo, ou seja, outra mentira, pois está mostrando que o dinheiro fala mais alto. E se apresentar uma cura, as pessoas não vão mais passar por esse sofrimento, gastar rios de dinheiro. Basta ir numa farmácia, tomar um remédio e se curar do câncer. Ou seja, tudo isso aí é mentira. Na minha opinião, não tem remédio para câncer. As pessoas mantêm você ali um certo tempo vivo, pois estão cobrando diárias de internamentos caríssimas, estão ganhando muito dinheiro, certo? Para manter uma falsa esperança em você e na família. E fazendo ali de forma, eu diria até psicopata, perversa, a família sofrer com aquele paciente, pensando que tem esperança. E se tiver o remédio e eles não estão aplicando para ganhar dinheiro, então também isso é mais grave. Depois de todo o sofrimento, a minha esposa, no final, há 3 meses atrás, ela foi desenganada e eu peguei, trouxe para casa para que ela viesse morrer com dignidade, como de fato ela morreu nos meus braços com dignidade, certo? Entrou naquele estágio que não reconhecia mais ninguém, perdeu a sensibilidade nas pernas e nos braços, até dar o último suspiro. Então eu quero fazer um alerta a vocês, meus amigos. É bom prestar atenção à quantidade de pessoas que já morreram, adquiriram doenças que não tinham antes, depois dessa tal vacina da Covid. Agora eu pergunto, cadê aquelas pessoas que chantageavam o trabalhador para tomar vacina, que incentivavam, que ameaçavam? Cadê eles agora para responder perante a justiça pelos seus atos? Repito, você não é obrigado a gostar do Bolsonaro, mas ele falou a verdade, que essa vacina era perigosa, pois ela deve ter queimado etapa em testes. Foi feita aí a toque de caixa. E minha esposa, eu enterrei ela ontem, certo? Após tomar essa Covid, e se arrastou em um sofrimento doloroso, gritos horríveis, dores horríveis, durante mais de 5 anos. Teve todo o atendimento, sim. O meu plano pagou. Eu sou aposentado do governo, isso aí não, pagou. Mas só que os tratamentos foram infrutíferos, não deram certo. E eu vi muitas pessoas sendo tratadas de câncer e logo a doença voltava. Durante esses 6 anos, todos que foram tratados de câncer, eu vi a doença voltar, eu vi as pessoas morrerem. A remissão é pouco tempo, certo? Então, era esse alerta que eu queria fazer, era esse desabafo que eu queria fazer. Pois, como é que uma pessoa saudável, atleta, contramestre de capoeira, saúde perfeita, após uma vacina, entra num evento terrível desse, que bagunça todo o seu organismo e vem a morrer de câncer. Eu repito, foi consequência da vacina. Não tem remédio para câncer. Isso é conversa fiada. Isso é alguém lhe vendendo alguma esperança para ganhar dinheiro. É golpe. Não tem. E, se tiver, é um crime maior, pois estão escondendo o remédio para ganhar dinheiro com a desgraça, a dor e a tristeza alheia.
Então, era isso que eu queria falar. Era essa homenagem que eu queria fazer à minha esposa, tá aqui, certo? Depois de 34 anos de casados, levada dessa maneira, certo? Um ex-atleta que ficou doente após tomar uma injeção da Covid. E eu também vi outras pessoas morrerem em consequência dessa injeção. Foi uma conhecida minha. Logo que tomou a injeção, deu trombose. Perdeu as 2 pernas. E em pouco tempo morreu. Eu sou Dom Benedetto. Peço que curta o vídeo e se inscreva no meu canal. Valeu!